Bom dia, meu amigo e minha amiga. Desejo sobre a sua vida hoje, neste dia, a paz do Senhor. Sim, a paz que Deus dá, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento. Que esta paz guarde a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Que você e eu possamos hoje andar em paz, mesmo que no meio de aflições, mesmo que no meio de dificuldades, possamos lembrar de a quem pertencemos e para onde estamos indo. E é sobre isso o texto que nós vamos ler hoje, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Aqui o apóstolo está falando a respeito da morte do nosso corpo. Sim, o dia da nossa morte. Você já parou para pensar nesse dia? Que um dia os seus órgãos vão parar de funcionar. Um dia o seu sangue vai parar de circular, o seu pulmão vai parar de respirar, o seu coração vai parar de bater. E aí o seu corpo vai morrer. Você já parou para pensar nesse dia? O dia que devagarinho a vida vai escapar deste corpo? Como é que você se sente diante dessa notícia? Como dizem por aí, a única coisa certa na vida é a morte. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Todos nós um dia iremos morrer. Como é que você se sente diante desta realidade? A maioria das pessoas evita pensar na morte. A maioria das pessoas passa a vida toda fugindo desta ideia, ocupando-se com tantas coisas para que não pense, não precise pensar no dia da sua morte. Mas um dia, esse dia vai chegar. Como é que você se sente com relação a isso? Qual é a sua esperança com relação a isso? Você fica aflito? Você fica desesperado? Você tem medo? Tem pessoas que se agarram a esta vida, a este corpo, de uma maneira... Estão sempre com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo de... Queridos, uma pergunta, quem é que foi que te deu a vida? Foi Deus. Eu não estou dizendo para você viver de qualquer jeito. Não estou dizendo para você ser negligente com a sua saúde. Mas eu quero dizer que se você está andando com Jesus... Se você está, cuidando-se, fazendo o seu melhor, fique tranquilo. A sua vida pertence a Deus. E você vai viver nessa terra todos os dias que você tem para viver. Nem um dia a mais e nem um dia a menos. Então não adianta ficarmos ansiosos, preocupados. Não adianta ficarmos temerosos com relação à saúde, ao corpo. E é sobre isso que Paulo vai falar. Ele vai falar sobre essa questão do nosso corpo e do dia da nossa morte. Vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim: Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Vou parar aqui um pouquinho. Ele está usando uma figura de linguagem, uma comparação. Ele está falando do tabernáculo. Ele usa a figura de um tabernáculo. O tabernáculo nada mais é do que uma cabana, uma tenda que era armada no deserto quando o povo de Israel ia andando. Nada mais é do que uma barraca. Então ele está dizendo que o nosso corpo neste mundo é comparado com uma barraca. Uma barraca é uma coisa transitória. Ninguém mora para sempre numa barraca. Ou não deveria morar para sempre numa barraca. Mas ele diz que quando este tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Um edifício é algo sólido. É algo construído. E ele diz aqui que esse edifício não foi feito por mãos humanas, mas é eterno e está nos céus. E por isso, versículo 2,
neste tabernáculo, neste corpo que temos aqui na terra, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. O que isso significa? No dia da sua morte, ou no dia que Jesus voltar, no dia que terminar a sua jornada, você vai estar vestido ou você vai estar nu? Não está falando de roupa física. Está falando de um coração. Você vai ter guardado a sua fé ou não? Você vai ter se guardado íntegro ou não? Você vai ter obedecido ou não? Qual vai ser o seu estado final? A Bíblia diz que o fim das coisas é mais importante do que o começo. Tem gente que começa bem a sua vida, mas termina mal. Cuidado, o fim é o que importa. Que eu e você cheguemos lá no final, melhor do que estamos hoje. Que lá no final da nossa vida sejamos mais fiéis a Deus do que somos hoje. Sejamos mais cheios do Espírito Santo do que somos hoje. Amemos mais a Deus do que amamos hoje. Então ele fala que neste corpo nós gememos, ou seja, neste mundo, enquanto estivermos nesta carne, haverá sofrimentos, haverá dores, porque este corpo é passageiro e esta vida é passageira, e ele clama por ser revestido da verdadeira habitação celestial. Ou seja, o que é essa habitação celestial? É o novo corpo que um dia vamos receber da parte de Deus. Um corpo glorificado. O corpo da ressurreição, no qual não haverá mais pecado, enfermidade, dor. Um corpo como era certamente o corpo de Adão lá no início, quando Deus criou. Versículo 4 diz assim: pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha só, é como se o novo ser que vamos receber fosse uma armadura, uma roupa que nos reveste. Você já viu como muda uma pessoa quando tira vestes sujas, vestes simples e coloca uma roupa boa? Muda totalmente a aparência, você concorda comigo? Assim também nós seremos revestidos, o que é mortal será revestido da imortalidade, da vida, a verdadeira vida que vem de Deus. Versículo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, nos dando o penhor do Espírito. Aleluia! Aleluia! O que é o penhor do Espírito? Você já ouviu falar da casa de penhor? O penhor é uma coisa que você penhora. É um bem que você dá em troca de algo, prometendo que você vai pagar aquela dívida. As casas de penhor são casas onde você pega um valor emprestado. Então, digamos assim, eu preciso de R$1.000. Eu vou lá e pego emprestado R$1.000. E eu deixo em posse deles algo que vale bem mais que 1.000. Geralmente algo que vale 2, 3, 5 mil reais. E eu digo, eu vou pagar os 1.000. Se eu não pagar, este bem, ele fica aqui como garantia. E é isso que Paulo está dizendo, que Deus já nos deu uma garantia de que Ele vai cumprir a sua promessa. Deus nos deu uma garantia de que Ele vai nos ressuscitar. Ele nos deu uma garantia, algo bem valioso, algo muito valioso, que vale mais do que a nossa própria vida. E Ele deu como garantia de que um dia Ele vai nos dar a verdadeira vida, a vida eterna, em Cristo, um novo corpo. E o que é este bem que Ele depositou? É o Espírito Santo, dando-nos o penhor do Espírito, ou seja, a garantia do Espírito. O Espírito Santo que habita em nós hoje, ele é o ente eterno da parte de Deus, ele é o próprio Deus morando em nós. E ele é a prova, ele prova dentro de nós, o nosso espírito, todos os dias, que somos eternos já com Deus, que somos filhos de Deus e que um dia herdaremos a pátria celestial, um dia herdaremos os céus,
Um dia habitaremos com Cristo e Ele nos lembra disso todos os dias. Por isso é importante você ter relacionamento com o Espírito Santo, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, da meditação. Porque se você ouvir a voz do Espírito, Ele está aí acalmando o seu coração. Amém? Eu quero hoje orar para que Deus tire do seu coração o medo da morte. Gente, a morte não é nossa inimiga. Quando se desfizer esse tabernáculo, ou seja, é como uma barraca. Você já desmontou uma barraca? Eu acampava antigamente. Eu fui desbravador, que é como se fosse um tipo de escoteiro. E nós tínhamos barracas. E eu tenho até hoje uma barraca. Eu gosto de vez em quando acampar com a minha filha. A gente acampa hoje em dia no próprio pátio de casa. Mas é uma coisa que eu gosto muito. E alguns anos, inclusive, nós íamos a campings. Nós acampávamos como família no início do nosso casamento, eu e a Thaís. Esse era algo muito normal. Acho que agora a gente tá ficando velho. Tô brincando. Mas a barraca é uma coisa interessante, porque quando ela tá armada, ela fica grande. Mas quando você tira ali, você começa a desmontar ela, ela vira uma coisa bem pequenininha. E você vê que, na verdade, ela é extremamente frágil. Assim é esse nosso corpo. Você já foi no velório, no enterro, você já viu uma pessoa morta? É muito estranho, porque está ali o corpo, mas não está mais ali a vida. E você vê que o corpo sem a vida não é nada. É como uma barraca desmontada. Perde totalmente sentido. Mas se a vida não está ali, a vida está em algum lugar. Ela voltou para Deus. Assim também eu e você, um dia vamos voltar para Deus. Estaremos diante dele. E aí, meu amigo, se você andou com o Senhor, se você guardou o Espírito, se você guardou a comunhão, se você foi fiel, você vai receber um abraço de Jesus, você vai receber o reino eterno, você vai receber no dia da ressurreição um novo corpo, você vai receber todas as promessas de Deus. Amém? A morte não é seu inimigo. Seu inimigo são os seus pecados. Arrependa-se deles, abandone eles. A morte é só a passagem para algo muito maior e melhor. Amém? Para todos que estão em Cristo é algo muito maior e melhor. Querido Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor tire do nosso coração todo o medo da morte. Todo medo do futuro, medo de doenças, medo de perder a vida. Senhor, a vida é um presente teu, o Senhor dá e o Senhor tira no dia que o Senhor bem quer. Mas a verdadeira vida está em estar unido contigo e viveremos contigo eternamente. Quero pedir, Senhor, dá-nos o penhor do teu Espírito. A este homem, a esta mulher que agora, Senhor, está se entregando a Ti, está abrindo o coração a Ti, eu peço, coloca o Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito, Senhor, eu peço que Ele lembre este homem, lembre esta mulher todos os dias, que ele pertence a Ti, que ela pertence a Ti. Mesmo quando as coisas ruins acontecem, que esta pessoa possa lembrar no seu interior que é um filho amado de Deus. Renova o coração de cada um, Senhor, dá-nos fé, esperança, força, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional. Compartilhe o áudio, abençoe muitas pessoas.